Diz a sabedoria popular que a história sempre tem duas ou mais versões. O descobrimento do Brasil em abril de 1500 não fugiu à regra. Cedo aprendemos com Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral, como se comportavam os índios da recém-descoberta terra. A Carta de Caminha, considerada a primeira obra literária do país, descreve com deslumbramento ao rei Dom Manuel, essa gente de tal inocência. Empolgado com a bela simplicidade deles, Caminha faz sua proposta. Se entendêssemos a sua fala e eles a nossa, não duvido que imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar. Graças a este documento, conhecemos as impressões e intenções dos primeiros contatos entre portugueses e indígenas. A escrita, ferramenta fundamental nesse processo, não era dominada pelos índios, cuja oralidade funcionava como instrumento de transmissão das histórias vividas, dos mitos e das lendas criadas. Essa memória ancestral, passada de geração para geração, ficou bem escondida entre as matas e etnias dessa terra chã. A história do descobrimento brasileiro ficou apenas com uma versão, a do homem branco. O antropólogo Darcy Ribeiro dedicou grande parte de sua vida ao contar o evento por outro ângulo, dessa vez o do indígena. Na antropologia, o assunto ganhou densidade no século XX. Foi a literatura que inaugurou a discussão. Já no século XVIII, autores passaram a dedicar obras baseadas no mundo indígena, a partir de relatos de pessoas que tiveram contato com diferentes etnias e nas crônicas de viajantes dos séculos XVI e XVII. O Uruguai, poema épico de 1769, escrito por Basílio da Gama, critica frontalmente os jesuítas em suas relações com os índios. Caramuru, escrito em 1781 pelo Frei Santa Rita Durão, é outro exemplo de épico que relata a história de um náufrago português que viveu entre o povo indígena. É na primeira geração de escritores do romantismo do século XIX que o índio vira foco da literatura brasileira, representando a pureza, o heroísmo, a coragem e o homem não corrompido pela sociedade. Nessa época, surgem diversos personagens, heróis que marcam a literatura indianista, como Juca Pirama, de Gonçalves Dias, o Guarani, Iracema e o Birajara, de José de Alencar. O Selvagem, de Couto de Magalhães, foi escrito a pedido de Dom Pedro II, na Exposição Mundial em Filadélfia, Estados Unidos da América, em 1876. Já no século XX, o romance Quarupi, esgotado, de Antônio Calado, se desenrola no Xingu. Se o primeiro contato entre homens brancos e índios causou profundo estranhamento, mais de 500 anos depois, apesar de toda a evolução feita no campo das ciências sociais, este choque cultural parece não ter sido resolvido. Ambos parecem se conhecer na mesma profundidade relatada em 1500. Não faltam motivos para a deficiência na comunicação e interação, porém a ausência da escrita formal, em português, figura mais uma vez como uma das responsáveis. Fica tudo como na época de Caminha, não índio contando a história de Índia. A literatura brasileira sempre esteve ligada aos indígenas, mas de forma dependente da escrita de não-índios, o que configurou a chamada literatura indianista ou indigenista, desenvolvida por especialistas no assunto. A formação de uma escrita genuinamente indígena, ou seja, criada por autores índios, é um fenômeno atual, ocorrido há menos de 15 anos. De acordo com um dos pioneiros da literatura indígena, Daniel Munduruku, autor de Todas as Coisas São Pequenas, entre outros, a escrita é uma conquista recente para os 230 povos, que falam quase 200 diferentes línguas e dialetos existentes no país. A literatura indígena nasceu a partir do momento em que eles assumiram um papel mais político na sociedade brasileira. Munduruku, que preside o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, Embrap, defende que é pela oralidade que os povos mantêm sua tradição, mas só por meio da escrita será possível oferecer à sociedade uma visão histórica e atual deles.